Meus amigos, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Bancada Fantasy. O campeonato caminha então para o fim. Ficam agora a faltar apenas 3 jornadas. As escolhas começam a ficar mais difíceis, mais previsíveis. Objetivos também a ser conquistados, outros objetivos também ainda por conquistar. Ainda algumas lutas em aberto para algumas equipas e é nisso que vamos tentar apostar aqui as nossas fichas. Lutas essas que estão em aberto, a luta pela manutenção, aqui 6, 7 equipas ainda aqui a competir para evitar o play-off de descida ou mesmo a descida de divisão. A luta pelo quarto lugar também totalmente em aberto, principalmente entre o Braga e o Famalicão. O Gil Vicente ainda pode conseguir ali alcançar o quarto lugar, mas já um bocado difícil. E claramente a luta pelo segundo lugar, principalmente depois das rodadelas do Sporting, e agora o Benfica a depender só de si para ficar no segundo lugar e para conseguir o acesso direto à Liga dos Campeões. O título basicamente está entregue então ao Futebol Clube Porto, que só precisa então de 2 pontos em 3 jogos para se sagrar o novo campeão nacional. Como é habitual, vamos fazer o rescaldo da jornada passada, a jornada 31, jornada de Double Game Week para o Sporting, que por acaso não correu nada bem, mas havemos de lá chegar. Jornada 31, então que houve aqui um Alverca-Arouca, o Alverca que venceu 2-1 a equipa arauquense. Do Alverca tínhamos dito o Lucas Figueiredo, inclusive era o scout da semana, mas aqui um fracasso por parte do Lucas Figueiredo, a dar só 2 pontos, que foi então os pontos dos minutos jogados. Do Arouca tínhamos também Ivan Barbeiro e Joe Arra, ambos a darem 3 pontos também, pouquinho, 2 dos minutos jogados e 1 de bónus ofensivo para ambos. No Tondela Nacional, vitória do Nacional, 2-0. Tínhamos o Chuchu Ramírez, que era o capitão arriscado, e uma aposta seguríssima no Chuchu Ramírez, que acabou por marcar um golo e dar então 6 pontos. Aqui um capitão arriscado que quem optou por isso aqui a singrar. Tínhamos também Paulinho Boia, deu também uns bons 5 pontos. Aqui os bónus defensivos, ofensivos e a clean sheet do Nacional a ajudarem à festa, digamos assim, do Paulinho Boia. Passando para o Benfica Moreirense, no Benfica tínhamos aqui o capitão seguro Otamendi, eu que disse que acreditava aqui na clean sheet por parte da equipa encarnada, mas acabou por sofrer golo. O Otamendi a dar então só 3 pontos, aqui a sair um bocado ao lado a aposta do capitão de seguro do Otamendi, por causa do golo principalmente. Tínhamos também Sheldrup, o Sheldrup que nem de início começou, para espanto de toda a gente, digo eu. Entrou apenas aos 60 minutos, sem impacto nenhum no jogo, a dar só 1 ponto. O Sheldrup aqui muito aquém das expectativas para um jogador como o norueguês. No Vitória Rio Ave tínhamos indicado um jogador do Vitória, o Gustavo Silva, que tem vindo a ser a principal escolha do Gil Lameiras para o ataque do Vitória, para a ponta de lança. O Gustavo Silva que fez uma assistência num dos golos do Vitória que venceu 2-0 o Rio Ave e a dar uns bons 6 pontos. Do Rio Ave tínhamos Alan Bleza, o jogador que tinha vindo a ser uma das sensações do Rio Ave, mas tem estado um bocado apagado a nível de golos. O Bleza a dar só 3 pontos, aqui uma pontuação um bocadinho abaixo. No Estoril Famalicão, eu esperava aqui um jogo com golos, tendo em conta que eram duas equipas, e são duas equipas que praticam bom futebol, mas um jogo muito abaixo das expectativas. O Estoril está numa má fase, do Estoril tínhamos o Begraoui a dar só 3 pontos, do Famalicão tínhamos o Sorriso, também deu só 3 pontos, aqui 2 jogadores que deram pontos muito abaixo das expectativas de um jogo que poderia ser aqui um jogo aberto, mas a não se concretizar. No Estrela Porto, acreditava na clean sheet do Porto, mas o Porto acabou por sofrer um golo e até podia ter sofrido mais. O Bednarek, tínhamos Bednarek e Alberto Costa, Bednarek a dar só 3 pontos,
castigado também muito por causa do golo do Porto, desculpem, do golo do Estrela. E Alberto Costa, apesar de não conseguir aqui a clean sheet, fez assistência para o Denis Gul e a dar então uns bons 9 pontos. Froholt era uma das escolhas também, a dar só 2 pontos dos minutos jogados, apesar de ter feito o jogo todo, mas também acabou por ver um amarelo. E a armadilha fantasy era Oskar Petuszewski, o polaco, que eu escolhi aqui como armadilha, mas acabou por fazer uma assistência, entre aspas, porque ganhou o penalty e isso conta como assistência na fantasy, a dar então 5 pontos. E depois, tínhamos dito que havia de chegar o momento do homem, Denis Gul. Tínhamos dito que o Denis Gul seria uma boa aposta por parte do Porto e a marcar então 2 golos. O Denis Gul que não marcavam, apontei aqui, para o campeonato, não é para a Liga Europa, que ele entretanto depois marcou contra o Pilsen, salvo erro, mas para o campeonato o Denis Gul não marcava desde 27 de outubro. Aqui que o Denis Gul não marcava há muito tempo, bem antes da lesão do Samu. O Samu que se lesionou ali por meados de fevereiro, janeiro, fim de fevereiro, início de janeiro, desculpem, fim de fevereiro, fim de janeiro, início de fevereiro, e o Denis Gul então a dar aqui uns incríveis 10 pontos, uma boa pontuação aqui para o turco. No Santa Clara Braga, aqui sabíamos que o Braga tinha então aqui o jogo contra o Friburgo, esta semana, inclusive hoje, quinta-feira, mas não esperava sinceramente assim uma rotação total como foi por parte de Carlos Vicens. Nem Ornichek se livrou da rotação, não jogou o Tiago Sá. Dos habituais titulares entrou só o Tiknash, e um dos aspectos positivos desse jogo foi que o Zalazar está de volta, inclusive apontou o gol do Braga e a dar 6 pontos. Foi o único aspecto positivo a retirar aqui deste jogo por parte do Braga, que foi uma rotação tremenda por parte do Carlos Vicens, mas Zalazar aqui a apontar o golo e a dar então 6 pontinhos. No Gil de Casa Pia, o Gil que venceu 2-1, a equipa do Casa Pia, tínhamos o Gustavo Varela, que deu 0 pontos, não jogou sequer os minutos necessários para dar os 2 pontos dos minutos jogados, e inclusive um amarelo a dar 0 pontos. Aqui um jogo muito abaixo do Gustavo Varela. Nota também para o Héctor Hernández, que voltou neste jogo, voltou a jogar. O ponta de lança do Gil Vicente tinha sofrido uma lesão que o tinha afastado dos relevados durante sensivelmente 3, 4 meses, aqui a voltar. E nota para Murilo que tinha indicado, ia dar uns incríveis 13 pontos. Excelente pontuação aqui para o Murilo, apontou 2 golos, que foram os 2 golos do Gil Vicente, um de penalti e outro de lance corrido. Aqui uma excelente pontuação para Murilo Sousa, o extremo do Gil Vicente, muito ofensivo, bom jogador, já batido na Primeira Liga. Ainda neste jogo do Casa Pia tinha dito o Livolá, mas a dar apenas 2 pontos, que foi o dos minutos jogados. Depois, para acabar o rescaldo desta jornada, passámos para a decepção, digamos assim, que foi a Double Game Week do Sporting. Está à vista de todos, foi uma decepção. 2 jogos aqui que poderiam ser incríveis, propriamente para Fantasy. 2 jogos muito acessíveis, teoricamente, para o Sporting. Inclusive acho que muita gente é capaz de ter usado aqui o Wildcard, e eu inclusive joguei o chip dos defesas, duplicar os defesas, mas a sair então aqui o tiro pela culatra. No jogo contra o Aves, o empate a uma bola, grande rotação do Rui Borges, devido a lesões principalmente de fora o Ilman e o Inácio, do jogo contra o Porto, e a cansaço, Max e Araújo, o Catami e o Soares a começarem os 3 no banco. O Rui Borges aqui a promover então uma grande rotação no 11. Tinha dito que o Kenda e o Rafael Nel iriam ser certamente lançados, tendo em conta o contexto do jogo, um Aves que já estava inclusive condenado à descida. Foram titulados os dois, inclusive o Nel acabou por apontar um golo, o golo do Sporting, e o Rafael Nel a dar então 5 pontos. Outro destaque para Vaianidis, o Vaianidis que
que a meu ver, como tinha dito, agora vai ser opção até ao fim do campeonato, tendo em conta a lesão do Fresneda. E o Vaianidis aqui a fazer uma assistência para o gol do Nel e a dar 6 pontos. Uma boa pontuação aqui para o Vaianidis num jogo. No jogo de ontem, quarta-feira, contra o Tondela, dos habituais titulares, desta vez a ficar no banco só Diomandé e Trincão. Rui Borges a deixá-los no banco. E nota só para Luís Soares, que acabou por apontar um golo, a dar 8 pontos. E para Jenny Catamo, Jenny que fez a assistência para o autogol do Tondela, quanto a assistência para o Jenny. Um dos golos do Sporting foi autogol e foi o Jenny que provocou esse autogol, a contar aqui com uma assistência e a dar 9 pontos. Malta, aqui ver-se que a jornada foi fracassada, tendo em conta que numa Double Game Week os principais jogadores que pontuaram foram o Rui Silva e o Catamo. O Rui Silva, que ajuda aqui a ter defendido o penalti ontem contra o Tondela. Os dois deram 9 pontos. Numa Double Game Week contra um Aves e contra um Tondela, que se esperava, como tinha dito no episódio anterior, que o Sporting entrasse aqui para esmagar, a maior pontuação ser 9 pontos. Está tudo dito, não há muito que dizer. Foi certamente uma desilusão para toda a gente. Principalmente a nível fantasy e não só a nível daquilo que é o campeonato. O Sporting aqui a deixar o Benfica basicamente à mercê do segundo lugar, mas ainda assim se é possível chegar ao segundo lugar por parte do Sporting, tendo em conta o campeonato que vamos ver agora mais à frente do Benfica, que pode ser aqui complicado, mas voltar a deixar só a nota que muito abaixo daquilo que era esperado esta Double Game Week do Sporting. Feita a leitura da jornada 31, passamos então para a próxima jornada. A jornada 32, a antepenúltima jornada, antes de acabar o campeonato. Temos um Moreirense Estrela da Amadora. O Moreirense está tranquilo, sem pressão, já não joga para nada. Contra um Estrela que mudou inclusive de treinador esta semana, a meio desta semana. O Cristiano Bacchi vai voltar a orientar uma equipa na Primeira Liga Portuguesa e um Estrela que precisa de pontos para garantir ainda a manutenção. O Estrela que tem um calendário complicado, que recebe então, vai agora à Moreira de Cónegos, depois recebe o Famalicão e vai a Braga. Aqui as 3 últimas jornadas complicadas para a equipa do Estrela. Daí não tenho qualquer recomendação por parte da equipa da Amadora. Já o Moreirense tem um bom calendário. O Moreirense que recebe então agora o Estrela, depois vai a Tondela e acaba o campeonato com o Aves em casa. Aqui 3 jogos acessíveis, digo eu, para o Moreirense. O Moreirense que, como disse, já está tranquilo, joga só pelo prestígio, digamos assim. Então, sem pressão, acredito que uma excelente escolha é, como já tenho vindo a dizer, Diogo Travassos. Diogo Travassos é sem dúvida a melhor escolha, na minha opinião, por parte da equipa do Moreirense. Um jogador que custa 4.5, faz em média 4.4 pontos por jogo, inclusive marcou um golo agora na Luz frente ao Benfica. Volto a dizer, é um jogador que joga a extremo, mas na fantasy aparece como defesa, ou seja, tendo em conta que tem uma propensão ofensiva, ali fazendo uma assistência a um golo como está como defesa, vai certamente ser muito valorizado. Depois temos um Nacional Aves, o Nacional que continua a precisar de pontos, está ali já com uma margem confortável para a zona de descida e de playoff, mas continua a precisar de pontos que ainda não garantiu a manutenção. Conta um já despromovido Aves, mas que mostra que consegue fazer aqui alguns estragos. O Nacional que tem um calendário razoavelmente bom, recebe então agora aqui o Aves, vai aos Açores ao Santa Clara e acaba o campeonato com o Vitória em casa. Não são jogos facílimos, aliás, estes jogos aqui da Liga Portuguesa de meio da tabela para baixo são sempre muito renhidos, de jogos de tripla, mas acredito aqui que frente a um Aves e em casa, uma vitória aqui do Nacional deixa os insulares muito bem encaminhados para garantir a manutenção. E perante os seus adeptos na Madeira, acredito aqui que o Nacional assuma as rédeas do jogo e possa mesmo fazer uma clean sheet. Posto isto,
Recomendo o defesa central do Nacional, o centralão Zé Vítor. O Zé Vítor que aqui, tendo em conta que o Nacional possa fazer uma clean sheet, é uma boa opção. Um defesa que custa 4.6, é acessível e faz em média 4.5 pontos por jogo. É então aqui uma boa escolha, na minha opinião, do Nacional. Depois, recomendar obviamente a estrela da equipa, o Chucho Ramírez, ou o Jesus Ramírez, o ponta de lança do Nacional e o capitão do Nacional leva 16 golos no campeonato, bons números para um ponta de lança de uma equipa que está a lutar para não descer. O Chuchu Ramírez custa apenas 6.5, tendo em conta aquilo que oferece, e acreditando que aqui que o Nacional vai estar por cima do jogo, acredito que possa fazer golo. Depois, no Famalicão Benfica, duas equipas ainda a lutar pelos seus objetivos, por lugares ainda em aberto. No caso do Famalicão, como disse no início, luta aqui ainda pelo quarto lugar com o Braga. O Benfica, que depois desta dupla escorregadela do Sporting, só depende de si para garantir o segundo lugar e estão certamente motivados os encarnados aqui para esta reta final do campeonato. As escolhas por parte do Famalicão, manter igual, vai recair sobre Sorriso, na minha opinião, o principal agitador do ataque do Fama. É um pouco caro o Sorriso, um jogador que custa 7.2, não é muito acessível, tendo em conta que é do Famalicão, com todo o respeito, mas faz em média 4.3 pontos por jogo. É aqui interessante, não são muitos pontos, tendo em conta o custo dele, 7.2 é um bocadinho caro, mas é sem dúvida, na minha opinião, o melhor jogador a ter em conta do Famalicão. O Famalicão, que depois deste jogo com o Benfica, em casa, desloca-se à Amadora contra o Estrela e recebe o Alverca no último jogo do campeonato. Pode ser aqui interessante olhar depois deste jogo com o Benfica para os dois últimos jogos do Famalicão, ainda por cima tendo em conta que estão a lutar ainda pelo quarto lugar. Do Benfica, também a mesma escolha recai sobre Sheldrup. Sheldrup que ainda por cima continuando aqui a dúvida se Mourinho lança Pavlidis ou Ivanovic na frente. Sheldrup, na minha opinião, é sem dúvida a melhor opção aqui por parte da equipa encarnada. Apesar de não ter sido titular no último jogo, acredito nesta reta final Mourinho lançará o norueguês, que inclusive tem sido o melhor jogador do Benfica, e então Mourinho acho que certamente irá contar com ele. O calendário do Benfica, que é um pouco complicado, que depois deste jogo com o Famalicão fora, recebe o Braga. Este jogo teoricamente é difícil, mas o Braga que vai à luz depois das meias finais da Liga Europa contra o Friburgo e poderá aqui ou não já estar apurado e, consequentemente, motivado ou não. E dependendo do resultado dessas meias finais, então o Braga veremos como é que entrará no jogo da Luz. Acaba depois o campeonato fora, na Moreira contra o Estoril. 3 jogos agora aqui de rajada para o Benfica, que no papel são complicados, mas tem essa questão do Braga que veremos como é que se sai então contra o Friburgo. Esperemos que bem. No Porto Alverca, o jogo do título, digamos assim. O Porto, que inclusive, dependendo do resultado do jogo do Benfica em Famalicão, pode até já entrar campeão em campo, pode ser campeão no sofá, como costuma dizer. Isto se, lá está, o Benfica não ganhar em Famalicão. Independentemente disso, acredito que o Porto vá na máxima força, não tem como. Tenho aqui uma dica muito importante e que poderá fazer a diferença nas vossas equipas, que é a seguinte: o Éder Militão, defesa do Real Madrid, lesionou-se gravemente e está fora do próximo Mundial. Isto quer dizer que Tiago Silva, na minha opinião, irá jogar todos os jogos até ao fim do campeonato. Tiago Silva, que quando veio para o Porto, assumiu que era para conseguir ir ao Mundial, para se preparar para estar presente no Mundial, inclusive já disse que o Porto poderá ser a última equipa em que poderá jogar, e aqui acredito que Farioli, tendo em conta esse pedido de Tiago Silva, irá certamente apostar no brasileiro nestes 3 jogos até ao fim do campeonato. Fica então aqui esta dica muito importante.
Tiago Silva será certamente, tendo em conta este contexto do Militão, uma aposta de Farioli até ao fim do campeonato, a meu ver. E depois do Porto também destacar o homem que acordou para a vida, digamos assim, no último jogo, Denis Gul. Depois dos 2 golos na Amadora, certamente terá aqui motivadíssimo e pode ser tipo catch-up, que depois de abrir é sempre a sair. Acredito que nestes 3 jogos também fará gols, ainda por cima se o Porto se sagrar já campeão no sábado, como toda a gente espera, contra o Alverca. Depois, nos outros 2 jogos, com maior descontração, o Denis Gul poderá então fazer golos. Volto a dizer, um jogador que custa apenas 4.9 para um ponta de lança titular de um grande é de aproveitar e é certamente uma excelente opção até ao fim do campeonato. O Porto que tem um calendário muito acessível, não tem muito que fugir. Recebe então o Alverca agora no Dragão, vai à Vila das Aves contra um adversário já despromovido e depois recebe o último jogo com o Santa Clara, que pode inclusive levantar o troféu. Poderemos ter atenção aqui só se o Porto já conseguir o título agora neste sábado. O Farioli poderá promover alguma rotatividade no plantel e daí indicar só o Tiago Silva e o Denis Gul, que a meu ver esses 2 jogarão sempre. Depois os outros estaremos cá para ver. No Casa Pia Tondela, jogo importantíssimo nas contas pela descida. O Casa Pia que tem um calendário contra equipas do seu campeonato, digamos assim, e precisa de pontos para se manter na primeira divisão. Recebe então agora o Tondela em casa, vai a Guimarães, ao Vitória, e acaba o campeonato com o Rio Ave em casa. Aqui 3 jogos, lá está, do seu campeonato. Não são muito acessíveis, mas também não são muito difíceis. Poderá ser aqui interessante meter o olho no jogador que vou indicar agora, que é, já tenho vindo a dizer, o Livolá, na minha opinião, o melhor jogador do Casa Pia. Um jogador que custa apenas 5.4, não é muito caro, também não é muito barato, mas faz em média 4.1 pontos por jogo e do Casa Pia, na minha opinião, é o melhor jogador a ter em conta. Temos um Braga Estoril, mas vou descartar um pouco este jogo, tendo em conta que o Braga irá rodar muito. Um jogo que fica no meio das 2 mãos das meias finais da Liga Europa contra o Friburgo, desculpem. E do Braga, então não vou recomendar ninguém, porque se for a imagem do último jogo, Carlos Vicens vai promover completamente a rotação do plantel e então não se sabe quem é que poderá alinhar. Certamente aqueles jogadores que se destacam mais, Alazar e Horta, serão claramente poupados. Os defesas também acredito, por isso descartar aqui este jogo. O Estoril também está numa péssima fase, 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Um jogo aqui, na minha opinião, para se deixar de lado. No Rio Ave Gil Vicente, o Rio Ave que ainda precisa de pontos, ainda não garantiu a manutenção, contra um Gil que joga bom futebol, que pode sonhar ali ainda com o 4º lugar, mas acho difícil. Por isso acredito num jogo aberto, num jogo com golos. Do Rio Ave, salientar novamente o ponta de lança e Alan Bleza. O Bleza, que como disse no início a fazer o rescaldo, tinha vindo houve ali uns jogos que marcou seguidos e então causou ali uma grande expectativa. Tem estado um bocadinho apagado. Um jogador que custa 5.3, faz em média 4.6 pontos por jogo. Poderá ser interessante, tendo em conta que o Rio Ave ainda precisa de pontos e consequentemente precisa de golos. Aqui o ponta de lança do Rio Ave, para metermos o olho. Do Gil Vicente, Murilo Sousa, o extremo avançado do Gil Vicente, muito ofensivo, está em boa forma. O Murilo que leva 4 golos nos últimos 4 jogos, tudo bem que não é certo, marcou 2 agora no último, no penúltimo não marcou e marcou 2 seguidos nos 2 jogos anteriores. Um jogador a ter em conta, custa 6.3, para um jogador do Gil Vicente não é muito barato, mas tendo em conta que oferece em média 5 pontos por jogo, é aqui claramente a melhor opção a meu ver do Gil Vicente, tendo em conta que o Gustavo Varela está apagado e agora com o regresso do Héctor Hernández, não me parece que o César Peixoto irá já
lançar de início assim aos Leões do Héctor Hernández depois de uma paragem longa. Mas poderá haver aqui a dúvida entre o Gustavo Varela ou o Héctor Hernández ali para o lugar de ponta de lança do Gil. Para terminar, temos o Sporting Vitória já na segunda-feira. O Sporting que recebe então aqui a equipa do Vitória. Poderá ser interessante olharmos aqui como é que está o Sporting a nível psicológico, principalmente. Ninguém esperava esta dupla escorregadela, sejamos sinceros, tanto adeptos como equipa não esperavam estes deslizes. Mas tem que na mesma fazer o seu trabalho. O Sporting que, apesar do Benfica depender de si para ficar no segundo lugar, tem um calendário, como vimos, com 3 jogos no papel complicados, e o Sporting, fazendo o seu trabalho, ganhando os 3 jogos até ao fim e aproveitando ali um deslize do Benfica, quiçá poderá ainda ficar com o segundo lugar que deixou escapar. Posto isto, as melhores recomendações do Sporting, na minha opinião, serão na parte da defesa, Maxi Araújo, que penso que agora, daqui em diante, até ao fim do campeonato, será a opção do Rui Borges. O Maxi, que a par do Suárez e do Trincão, na minha opinião, é dos melhores jogadores do Sporting. E agora, sem jogos a meio da semana, tem tempo de descansar e deverá ser então aqui a aposta do Rui Borges até ao fim a titular. Do lado contrário, na lateral direita, com a lesão de Ivan Fresneda até ao fim do campeonato, Vaianidis destacou-se com uma assistência no jogo contra o Aves e poderá então agora aqui assumir a titularidade com a lesão do espanhol, do Fresneda. O Vaianidis, então também uma boa recomendação aqui por parte do Sporting. No ataque, tendo em conta aqui a rotatividade que Rui Borges tem feito, não acredito que voltará a fazer, tendo em conta que correu mal, mas Luís Soares será certamente titular até ao fim do campeonato. Nota-se que está desgastado, que está cansado, jogou sempre sobre 90 minutos durante muitos jogos. A lesão de Ioannidis também não ajudou. O Soares arrecadou com essa consequência. Teve em grande forma. Agora, nesta reta final do campeonato, tem-se mostrado cansado e um pouco mais abaixo, mas, na minha opinião, Rui Borges não abdicará do colombiano aqui na reta final a titular. Posto isto, fica aqui fechada a jornada 32. Aqui as opções começam a ficar um pouco reduzidas, tendo em conta que, como disse no início, os objetivos começam a ficar concluídos. Há equipas que já não jogam para grande coisa, principalmente ali do quinto lugar até ao sétimo, oitavo. Há equipas que já estão sem pressão, tranquilas, podem promover ali uma rotação ou outra, e nós já não conseguimos prever os jogadores que irão começar de início, os que serão apostas do treinador. Por isso, interessante ver depois desta jornada como é que ficará a tabela classificativa, quem é que vai evitar a descida. Há equipas que já podem assegurar a manutenção, equipas como o Porto que já podem ser campeão, e depois pôr o olho ali só na luta do segundo lugar entre Benfica e Sporting, e do quarto lugar entre Famalicão e Braga. São ainda as lutas, como referi no início, que ainda estão em abertas e que poderemos explorar aqui a nível de fantasy e a nível de melhores opções para fazerem a diferença. Ficamos por aqui. Já sabem, deixem o vosso apoio no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, nessas redes sociais todas. Espero que vos tenha ajudado e para a semana estamos cá para mais um episódio. Fiquem bem e um forte abraço.